Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Pedro Nunes, sou sócio executivo da Bridge Technology e hoje nesse videocast tenho convidados de peso para falar sobre low code e o desafio da escalabilidade na automação ao longo de toda a organização. Junto comigo hoje queria agradecer Eri, o coordenador de sistemas de hiperautomação da Três Corações. Seja bem-vindo. Pedro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com esse grupo seleto de profissionais que a gente vai falar de um tema super relevante. E conte com a gente para contribuir cada vez mais com esse tema aí, próximos convites que venham a surgir. Poxa, muito obrigado. E a Três Corações ela tem um case muito interessante da jornada de escalabilidade e hiperautomação. E aí veio também o Daniel, que é o gerente de sistemas da Três Corações, para também trazer um pouquinho da experiência nessa jornada. Como vai, Daniel? Tudo bom? Bem, Pedro. Obrigado primeiramente aqui pelo convite. Prazer contar aqui um pouquinho, né, desse case, né, que a gente vai debater bastante aqui. Sinto lisonjeado aqui, como ele falou, né, desse grupo seleto. A gente sabe o tanto de esforço que a gente faz para conseguir entregar um bom nível de hiperautomação. Estamos aqui à disposição. Show de bola. E a excelência que a gente vai conversar aqui é bem interessante. E como a gente está falando de soluções low code e como essa jornada na Três Corações foi, a gente está também aqui com o Adriano Pellegrino, que é o executivo de vendas da UiPath. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado pelo convite, Pedro. Bom que está entre amigos, clientes, parceiros, a gente conversar um pouquinho sobre a jornada, sobre tecnologia, sobre as inovações que o mercado está nos exigindo hoje em dia. Excelente, pessoal. A ideia hoje aqui é a gente ter um papo aberto e eu vou trazer alguns pontos aqui que vão nortear mais a nossa discussão, mas o principal objetivo aqui é a gente entender como que a jornada da hiperautomação traz a escalabilidade com low code nas organizações e quais são os principais desafios, né? E eu começo trazendo um ponto bem interessante da pesquisa do Gartner de crescimento que eles fizeram em 2024 com foco para 2025, dizendo que 60% das organizações estão com foco em automatizar e padronizar os seus processos como meios de alcançar lucratividade em 2025, de aumentar, impulsionar essa lucratividade. Sabendo que a gente tem desafios como integrações de sistemas, como a gente tem manutenção e diferentes prioridades dentro das áreas, eu queria ouvir um pouquinho de vocês como foi a trajetória da Três Corações, que é uma trajetória de excelência em cima da escalabilidade do low code ao longo da organização, e como foi os desafios de vocês nessa jornada, trazendo hiperautomação em diversas áreas de negócio. Aqui no grupo, desculpa, ele quer falar primeiro? Por favor, passa as honras. Não, vamos nós aqui. Eu acho que tem um tema aqui que é muito relevante, né? Acho que o principal ponto que a gente pode discutir aqui é sobre... Vamos imaginar uma grande companhia, como a Três Corações, como algumas outras, e a gente entende o seguinte, por exemplo, uma empresa que fatura X bilhões durante o ano de 2024, no ano de 2025, ela não traz como objetivo faturar 50% a menos do que faturou no ano anterior. Crescimento é um foco, né? Exatamente. Mas como a gente consegue fazer um crescimento de forma enxuta, permitindo que a empresa caminhe por uma direção maior de crescimento organizacional, mas que a gente consiga embarcar a tecnologia para que esse crescimento seja enxuto. Algo sustentável, né? Exato. Que não necessariamente a gente tenha que contratar mais pessoas para fazerem tarefas ali repetitivas, tarefas mundanas, tarefas manuais, e que a gente consiga suplementar esse crescimento por meio da tecnologia. E cada vez mais essas pessoas, né, elas virem analistas do conhecimento, né, algo desse sentido. Então, nosso desafio estratégico foi disso, como a gente consegue apoiar o grupo Três Corações nesse crescimento enxuto e fazer com que ela alcance cada vez mais o potencial de divisor de águas, né? Cada vez mais movimentar o ponteiro da companhia. Então esse foi o nosso principal direcionamento estratégico. A gente foi por duas pontas, por duas frentes aqui, o Daniel vai poder contribuir também nessa frente. A gente teve dois grandes desafios, um técnico e um também muito focado em governança e gestão. Conta pra gente um pouquinho, Daniel. Exato. Uma das premissas, né, o nosso COI nasceu em 2022, né? Então, Bacana. Antes mesmo de ter o primeiro robô em produção, a gente se preocupou muito forte com governança, custos, e um tema que a gente usou, eu diria dois temas, produtividade e a cultura, né? Então, de não, assim, a gente costuma brincar, né? Eu diria assim, a nossa meta ali era desrobotizar o ser humano, e não trazer robôs para a companhia somente. Então, a gente focou muito forte em produtividade, né? A gente já começou a trabalhar metas no COI antes mesmo de existir robôs na companhia. E é legal porque muitas pessoas, muitas empresas iniciam jornadas de formas diferentes, né? Mas muitas pessoas começam a ver, vamos ver como é que é a automação e depois a gente vai vendo a governança. Perfeito. Mas como a gente está falando de um direcionamento estratégico em automação e crescimento e como caminho para fazer esse crescimento, pensar na governança antes para começar algo estruturado é perfeito. Perfeito. E eu até brinco com o Eric, né? Quando eu fiz o processo seletivo dele, ele fez uma pergunta para mim. E aí, cadê nossa equipe?
Prazer. A equipe eram nós dois, mas por quê? A gente sabia que era um potencial, a gente fazer RPA na companhia e escalar, isso era um fato. A gente estava muito mais preocupado, vamos estar pronto para quando esse momento chegar. Então a gente fez um trabalho de base, fizemos um processo de RFP, né, o qual o IPF, né, foi a vencedora desse processo, né, que o Adriano aqui... Quantas discussões, hein? Quantas discussões antes de ter o RP. Só 608 requisitos, só isso. Nós discutíamos a questão da formação do COI, funil de ideias, priorização de ideias, e não tinha nem a licença. Exatamente. Então ali a gente percebeu que a gente tinha uma discussão muito madura para começar bem. Então a gente fez o caminho contrário do mercado, né? Então a gente começou primeiro estabelecendo como ia ser o processo de governança, como que a gente ia fazer estar preparado para escalar e depois a gente robotizar. Perfeito, então quando a gente fez a implantação do primeiro robô, inclusive já tinha até dashboard de monitoramento. O robô já nasceu sendo monitorado desde a sua primeira transação em produção. Tem um ponto aqui para contribuir também. Essa jornada ela foi realmente bem diferente do mercado, né? Então a gente mostra que o RPA, ele não nasceu da TI para o negócio. Ele nasceu do negócio para a TI. Ele nasceu por meio de um direcionamento estratégico. Então, algumas áreas de RPA talvez ainda não tenham sido percebidas de forma estratégica pelas companhias. No nosso caso é bem diferente. Nascemos assim já e isso traz um ganho de engajamento muito forte. Como o Daniel trouxe, a gente trabalhou fortemente também a cultura do Automation First. Porque não é fácil você iniciar uma jornada dessa dentro da companhia. As pessoas entendem que a robotização ela tá ali para tomar as atividades. Né? Existe um pouco medo disso. natural, faz parte. Então, a gente trabalhou isso fortemente dentro de casa, a gente criou um arquétipo, né, que é uma figura que demonstra ali o que a gente quer com essa nossa iniciativa, que é a Cora, que é como o Daniel pontuou. Nosso foco era desrobotizar o ser humano. A gente traz também até uma pesquisa da McKinsey que mostra que 51% do nosso tempo ali é dedicado em fazer tarefas que tem um grande potencial de automação, que é coleta e preparação de informações. E que por mais que a gente estude anos e anos, 14% do nosso tempo é focado de fato na aplicação da nossa expertise. E aí fazendo um link disso, né, a gente trabalhou muito fortemente essa cultura do Automation First, para que as pessoas viessem com a gente nessa jornada, e aí complementando aqui o ponto que o Daniel trouxe. Como o mercado em si, a gente traz o contexto da pirâmide invertida, né? Que é o quê? Primeiramente você vê algumas companhias que fazem ali os seus primeiros desenvolvimentos. Aí, de repente, aquele desenvolvimento está usando o IPF, a melhor solução do mercado aí nos últimos anos, e entendi o seguinte, poxa, vocês estão usando o IPF, mas mesmo assim vocês não estão conseguindo entregar o potencial. E aí vai para uma próxima pergunta, que é, poxa, mas é porque a gente não selecionou os processos mais adequados para automação. E aí você resolve, de certa forma, isso, e vem uma outra pergunta que fala da seguinte maneira, poxa, mas hoje a gente tem uma operação aqui de 30 mil notas fiscais e eu quero agora aumentar, eu quero escalar essa automação para que ela seja capaz de operacionalizar 60 mil notas fiscais. E aí você não pensou em arquitetura. Aí você, poxa, eu vou querer, porque falaram para mim que RPA era algo escalável. Beleza. Sim, se você pensar e projetar para tal. Você construiu os fundamentos, a base. Isso. Né? E aí o último ponto, governança, né? Porque quando você entende, ó, desenvolvemos processos, não estavam tão bons, não pensamos em arquitetura, você vai para o último tópico que você diz, cara, na verdade a gente precisava de um COI. E o nosso movimento foi diferente, né, Daniel? A gente começou como COI. Já estava preparado. Exato. Quando a gente desenhou a jornada de hiperautomação, que uma das frentes foi RPA, né? Agora a gente vai falar um pouco mais na frente aí sobre IA, mas também tinha IA no roadmap. A gente pensou justamente no foundation, né? Como que a gente começa bem escalado desde o primeiro robô. E nesse trabalho de fundação, a gente foi avaliar vários critérios, né? Quais são os critérios para a gente selecionar bons processos? Qual é a chave de sucesso aqui? E a gente entendeu que a seleção de bons processos para robotizar, ela é a garantia do meu ROI. Né? Porque é ali onde o meu principal atrativo está desde a seleção do processo. Então, se eu seleciono bem o processo, efetivamente, se eu entregar aquele benefício para o negócio através de robotização, eu vou ter um custo evitado, um aumento de receita. É onde vai viabilizar o crescimento, né? É onde a automação entra como viabilizador desse crescimento organizacional, que não vai vir através de contratação de novas pessoas e de inflar a equipe, né? Mas sim fazer com que a gente consiga fazer mais. Isso serviu de artefato até para justificar um processo de RFP. Né? A gente poderia ter começado com pequenas automações, né? E quando a gente mostrou o porquê que tinha que ter uma estrutura governada, então vamos ter um pensamento de plataforma. Né? E você vai ter ganhos, né? Ganhos pontuais no início da jornada,
que vai levando para a diretoria, para o corporate da empresa, assim, puta, olha, tal automação, tal time tá me trazendo resultado, tá me dando lucro, tá me dando ROI, tá me dando eficiência operacional, por que não investir neles? Por que não crescer isso daí? Né? E esse trabalho a gente fez, inclusive, em tempo de estudo. A gente criou um primeiro robô, que a gente chamou de robô como serviço, que não tinha... A gente não fez aquisição de plataforma, a gente fez só o consumo para mostrar o valor, né? A POC. Dessa POC, que a gente entendeu o potencial, e é onde a gente conversou sobre governança. Tudo bem, mas aqui foi só um experimento. Como que a gente vai fazer acontecer de forma escalada? E aí, enfim, a gente entrou no processo de fazer um FP, criar toda uma estratégia de jornada, né? Chegou a contratar um especialista na pauta, né? Meu amigo aqui, não só de empresa, mas amigo pessoal, né? Que é professor e especialista na pauta, para ajudar a criar essa estrutura de COI. E a gente estabeleceu isso na companhia e hoje a gente está tendo sucesso nessa empreitada. A gente já está há 3 anos aí como COI, né? Estabelecido. Acho que a gente já tem hoje em torno de 80 mil horas robotizadas ano. Sim. Em torno de 74 robôs, né? No IPF. E uns 30, acho que já uns 30 processos end-to-end. Que eu acho que é outra palavra-chave aqui, né? Isso, perfeito. Processo end-to-end. A gente não tentou pegar processos tão pulverizados, onde a gente não conseguia medir o valor do negócio. Até porque a gente está falando da aquisição de uma licença YPF, a gente queria usar o melhor da licença para o negócio. E o melhor nem sempre é pulverizar esses robôs. Não é focar em atividade, né? Não é focar em processo. Olha para o processo como um todo e entende dentro daquele processo ali o que a gente consegue automatizar ponta a ponta. Então isso foi um dos principais direcionadores aí da nossa jornada. Pô, isso é bem interessante porque acaba caindo no próximo ponto que eu queria tratar, que eu acho bem interessante quando a gente começa a pensar em processos autônomos, né? Quando você tem parte da sua operação que é autônoma. Inclusive o Gartner, nessa mesma pesquisa, aponta que 35% dos CIOs estão com objetivos de ter operações automatizadas ponta a ponta ao longo de 2025, como forma de aumentar a lucratividade. Você reduzir erro humano, você conseguir trazer mais agilidade para o processo, você conseguir medir mais assertivamente como vai o lead time do processo. E eu acho que esse é um aspecto muito interessante. E eu queria ouvir um pouquinho, Adriano, também, como que você acha que o low-code se encaixa nessa jornada, né? Ponta a ponta, para a gente ter uma operação autônoma. Acho que, assim, a questão do low-code veio para ficar uma tecnologia. O interessante, eu acho que você, tendo processos end-to-end, você consegue colher mais frutos, mais benefícios, né? E provar para a empresa que sim, faz sentido você investir nesses processos. A questão é uma grande preocupação, não só, acho que de todos, a questão de você ter uma escalabilidade, você ter um low-code, é você conseguir escalar para todas as áreas da empresa. Você não vai ficar restrito somente a um contas a pagar, contas a receber, financeiro e tudo mais. Você crescer isso daí. Só que para você crescer, você precisa ter alguns pontos, alguns pilares fundamentais, que é a questão de governança, perfeito, segurança e a escalabilidade. E como você amarrar isso tudo? É um grande problema. Então, assim, quando você parte para um modelo low-code, você tem que garantir que esses pilares eles estejam prontos, efetivos dentro da empresa e sejam seguidos. Você tem uma governança, uma garantia. Porque o grande problema é você estar numa discussão de arquitetura, numa reunião de tecnologia, e o cara fala, eu tenho aqui alguma coisa aqui funcionando em YPF. Aí o cara vira, mas eu tenho aqui alguma coisa rodando dentro da minha máquina, em outra tecnologia. Aí o cara de governança fala, mas e a arquitetura? E a segurança dessa informação, a segurança desses dados? Né? Os dados são o ouro de hoje em dia, são os dados. Então você ter uma maturidade, né? A empresa tem uma maturidade de construir esses pilares fundamentais para qualquer jornada de hiperautomação, de low-code, ou do que você quiser tratar. E na A3, eu acompanho praticamente desde o zero, né? Desde o momento inicial, sempre foi uma preocupação muito grande deles. Eu lembro da primeira conversa que a gente teve, quando ele me ligou uma vez, a gente conversou, eu queria uma apresentação aqui de priorização e tal. Eu falei, ele nunca me pediu isso daí, né? Você tá me trazendo um desafio, peraí. E a gente sempre discutiu pilares fundamentais para você construir uma jornada de hiperautomação ou de low-code. Começar a jornada pensando nisso é maravilhoso. Vem de um pouco de experiência e vem nessa necessidade de crescer estruturado, né? Isso. A gente tem a assessoria Gartner, né, também. Então a gente conta com esse auxílio. E quando a gente fala de low-code e democratização, não tem como não falar, né?
disso de democratização, a gente também começou pensando, né, como desde o começo, né, parece clichê, mas a gente falou desde o começo de System Development, de Low Code, de democratização, e como isso ia crescer de forma escalada na companhia. É lógico, né, como o Adriano falou, por que a governança é tão importante, né? A gente não quer, a gente, na verdade, quer usar o potencial da área de negócio a favor do negócio. Então, Shadow IT existe, né? Isso é fato. A área de negócio vai resolver seus problemas com o TI, isso é um fato. Se melhor que for um gargalo, ela vai dar um jeito, porque a meta é dela. Exatamente. Então, é melhor que a gente provenha. A gente cria ambientes seguros, né? Então, um ambiente governado. Então, assim, não tem problema da área desenvolver, desde que ela faça isso de forma governada, dentro das políticas da empresa. E aqui eu acho que é onde entra o grande potencial das ferramentas low code. Você consegue atender desde o desenvolvedor, que tem um acesso mais sofisticado, mas também a área de negócio. No e low code, né? Vamos dizer assim, né? Então a gente consegue atender bem. E traz oportunidades, né? Ontem eu estava com o pessoal conversando, batendo papo na 3. Eu recebi um e-mail de um cliente, mostrei para eles. Sim. A satisfação, que era um cara que não conhecia nada de tecnologia, começou com estudar o IPF, desenvolver low code, e ontem o cara mandou um e-mail para mim, pô, Adriano, cara, a pessoa XPTO de 2008 ficaria muito orgulhosa. Bacana. Adriano, do meu hoje em dia. E tem um ponto, como o Pedro trouxe, né? A proposta da hiperautomação é exatamente isso. É a capacidade de você utilizar uma ou mais tecnologias que, combinada, te permite entregar uma automação ponta a ponta, fim a fim. E aí tem uma série de tecnologias que você pode encaixar nesse grande quebra-cabeça, que vai desde a orquestração, automação conversacional, e agora a gente entra nesse contexto do RPA. A importância que eu vejo numa estratégia de low code, porque ela abstrai muito fortemente para você a camada, não a camada lógica, mas a camada mais pesada, que é de implementar aquilo linha a linha, porque o processo, ele tá olhando para você e vai dizer o seguinte, olha, o que eu preciso entregar como processo, o resultado que eu preciso atingir e os requisitos e regras de negócio que me formam, eles são complexos. Você quer fazer isso utilizando a tecnologia low code ou não, é uma escolha sua, mas o processo continua difícil do mesmo jeito. Mas aí, dada essa experiência que a gente traz, poxa, a gente tem processo de N complexidades. Então tá aí a importância de você selecionar uma plataforma que consegue estar junto com você, desde numa situação de curto, médio e longo prazo. E a solução que nos atende hoje é o IPF e ela é uma solução robusta. A gente trouxe aqui porque ela consegue contemplar, como o Daniel pontuou, 3 tipos de abordagem. Você consegue ter ali uma plataforma que pode ser direcionada com no code, né, onde você praticamente não abstrai ainda mais. Você tem um outro cenário de utilizar essa plataforma com uma pegada mais low code. E o IPF também te dá lá a flexibilidade, caso você queira e faça sentido para sua estratégia, um desenvolvimento mais pro code, high code, que é aquele famoso mão na massa, né? Mão na massa para fazer. Mas eu acredito que o ponto não é esse, né? Eu acho que a gente tem que enxergar que o nosso principal objetivo é entregar valor para o negócio. Então a gente tem que cada vez mais, óbvio que é importante a gente fazer a seleção de boas plataformas. E cada organização tem suas características. Perfeito, cada uma tem, mas isso é o meio. Então não é o fim. O fim é o quê? É entregar valor para a companhia. E essas tecnologias, elas permitem que a gente consiga lá. Então, assim, dada essa fala que a gente entendeu que seria realmente muito estratégico para a companhia a gente abstrair todo o tempo que a gente leva para fazer isso. Hoje, a gente consegue treinar pessoas do zero ali. Bacana. E isso ajuda muito para a gente. Hoje, a gente pega alguém, a última pessoa que a gente treinou era uma pessoa que não era nem formada na área de tecnologia, era uma pessoa formada em contabilidade, que estava fazendo uma graduação em TI, e a gente consegue fazer um treinamento agora em 30 dias. Legal. 30 dias essa pessoa ali já está pronta, e olha que a arquitetura que a gente tem dentro de casa não é fácil. É uma arquitetura bem complexa, é uma arquitetura assim, foi bem pensada para que a gente gerasse sustentabilidade, né? A gente usou muito a estrutura de framework no azeite, então a gente... Uma das premissas foi a gente ter um handbook do desenvolvedor, né? O próprio Eric criou esse handbook detalhe a detalhe, né? O Pedro já teve a oportunidade de entrar numa discussão de casos, né? De RPA, e ele vê que a gente entra linha a linha, e a gente discute linha a linha e o porquê. E não é só por conta do custo. Eu acho que o custo é importante, a estimativa é importante, mas o que a gente quer saber é o qualitativo. O quanto que aquilo ali é escalável para a companhia. Vou trazer um número bem interessante. Eu não sei se eu já tinha compartilhado com vocês ou iria ainda. Mas o nosso nível de assertividade hoje na companhia de todos os robôs que a gente tem é de 99,7. Isso é muito bom. Então, me mostra um humano que tem esse. Mais de 300 mil transações. Com mais de 300 mil transações. Então, a gente está falando de 0,3
0,3 e desse 0,3 tem erros que são de repetição de processo, ou seja, eu não consegui processar naquele momento. Então isso traz pra gente uma confiança no trabalho e na tecnologia muito forte. O que é perfeito para escalar, né? Como é que você vai escalar se você não tem a confiança? Exato. E aí, dentre isso também, né, na pegada de low code, como ele estava falando, o processo de formação de pessoas, né? Eu preciso de pessoas para escalar. A plataforma é bacana, a tecnologia é bacana. É um dos pilares aí. Exatamente, mas pessoas são pilares. E esse é um gap muito forte. Quando a gente fala de tecnologia, de ter um desenvolvedor preparado e habilitado para trabalhar com a tecnologia de robotização, né? E a gente sabe que se não estiver bem estruturado, pode ser muito bom e muito ruim. Ser fácil formar, né? O low code ele permite isso. Como ele falou, né? Uma das pessoas que hoje, né, trabalha com a gente como desenvolvedora, ela saiu do zero ao primeiro robô em 3 meses. De formação, porque a pessoa nem da área de tecnologia era contadora. Então, isso mostra o poder do low code que o Adriano estava comentando. E né? agora a gente tá diminuindo mais, né? Porque foi em 3 meses, porque isso era condicionado ao tempo, né, que eu tinha. Só que agora, como esse treinamento agora já tá gravado, as pessoas agora conseguem, né, reduzir esse tempo. Mas é excelente, gente. Cada vez mais é sobre isso. É sobre a gente utilizar o melhor do que a tecnologia tem para nos oferecer ali a nível de potencial mesmo e conseguirmos tracionar, fazer a geração de valor que a gente tanto espera. Sim, mas tem um cunho que para mim é muito importante. É o cunho da humanização. Sim. Você pega uma pessoa que estava lá contadora, que poderia estar desanimada com a carreira, algo do tipo, você dá uma oportunidade, a pessoa abraça, estuda, e em 3 meses está entregando um robô. É o lance da democratização, né? A gente falou muito de low code, mas o democratizar não é só o fato de eu conseguir trazer o negócio para também fazer tecnologia. É realmente a oportunidade, tirar a pessoa, né, daquela visão de que eu não consigo usar a tecnologia e levar ela, inclusive, para patamares maiores, né? Como foi o caso aqui da pessoa que está trabalhando com a gente. Ela era contadora e gostou tanto que mudou de carreira, mudou de profissão e foi para a área de tecnologia. E isso é muito acessível quando a gente fala de low code, né? Tirar a abstração e toda a complexidade de ter que fazer um processo de desenvolvimento e use seu conhecimento e tá aqui a tecnologia, isso viabiliza demais. E para fechar aqui esse ponto, assim, não é o fato de você estar usando low code que significa dizer que você vai abandonar ali todas as boas práticas que são ali da disciplina de engenharia de software. Você olha, poxa, low code é limitado, é isso, aquilo. Bom, eu discordo desse ponto. Né? Tem uma série de porque a gente tem processos extremamente complexos e a gente tem uma solução que consegue nos atender de forma satisfatória dentro desse aspecto também. Como o Pedro colocou aqui no início, ele disse o seguinte, poxa, cada vez mais as empresas estão buscando ali, tem uma abordagem de zero toque, né? Uma automação ponta a ponta. Então, qual é o sentido que você tem de conseguir automatizar a tarefa que era executada pela área de negócio, só que você não fez isso seguindo boas práticas, uns padrões bem definidos. Depois que você automatiza, aquelas 10 pessoas, nesse exemplo hipotético ali, que eram da área de negócio, que faziam aquela tarefa manual, agora são 10 pessoas no time do COI dando suporte àquela automação. Então, que ganho foi esse? Isso foi uma transferência de custo. Você migrou de um centro de custo ali de área de negócio e trouxe para o centro de custo de tecnologia porque você não fez isso de forma bem pensada, de forma bem azeitada. Exatamente. Tanto é que um dos nossos indicadores a gente tenta que o nosso robô não custe mais do que 30% do custo que seria uma pessoa fazendo a mesma operação. Bacana. É um indicador difícil de bater, né? Não, é um indicador mas é um indicador que traz a gente com uma régua muito alta. E dialoga muito com a escalabilidade. Exatamente. Porque a gente precisa de mais automações. Você tem um robô. O robô, quanto mais a gente tiver processos e mais atividades em cima dele, mais a gente consegue não só aproveitar esse investimento, mas também aproveitar como escalar ele. E aí vem esse grande desafio da gente conseguir garantir isso. E faz você olhar para o todo, né? Você tem que olhar, como é que tá aqui meu time, né? Como é que tá a capacitação de novas pessoas ali do início? Como eu faço a melhor seleção de processos que me permitam ali ter poucos processos, aquela velha relação de Pareto, 80-20. O que faz eu ter ali poucos processos que realmente ajudam a movimentar o ponteiro da companhia. Então, isso faz com que a gente tenha uma operação saudável, quando a gente pensa assim. Isso entra muito forte o COI, né? A gente determina alguns critérios importantes, pensando na escalabilidade e sustentabilidade da solução dentro da companhia, justamente para evitar. Faz sentido, por exemplo, fazer um pequeno processo que vai me dar um retorno de 20 horas, ou faz sentido buscar na companhia os melhores processos
para eu performar o ROI para a companhia. Então, a gente cria alguns critérios de entrada. E uma das coisas que se inverteu na companhia, os 2 primeiros anos, o programa de robotização 2022-2023, eles foram como projetos. Hoje, esse custo está dentro do COI, justamente para a gente ter o poder de selecionar de forma corporativa quais são os melhores processos para a companhia. Inclusive, isso mudou, né, a nossa relação com a Bridge, né? A gente teve como rodar muito mais processos com vocês, né? Vocês como consultores e especialistas, né, nos ajudando a implementar esse robô justamente por isso. Né? Como projeto, a gente tinha que se adequar a marcos, a entregas dentro de cronogramas. E a gente, como COI, a gente faz workshops. Puxa essa ideação e de forma corporativa a gente faz engaja, né? Faz um ranking dos melhores processos e a cada 3 meses a gente implementa os melhores processos para a companhia. Hoje a gente entrega 9 robôs por trimestre. Isso é muito legal. E aproveitando até o gancho, né? Quando a gente está falando dessa escalabilidade e a gente começa a trabalhar com diversos processos, diversas áreas, diversos aspectos diferentes da organização, existe um assunto que em 2024, desde o ano passado e mais, vem ficando cada vez mais em voga, que é a inteligência artificial. O próprio Gartner, no seu relato de Top Trends de hiperautomação, relata que 70% das aplicações em 2025 vão ter algo de machine learning e inteligência artificial relacionada, embutida dentro do seu código. E eu queria ouvir de vocês mais em relação ao preparo, né, para a inteligência artificial. Chegou, é forte, vai estar em uma série de processos e automações que a gente fizer. Quando a gente está falando de operações autônomas e complexidade, a gente está trazendo inteligência artificial, decisão. Eu queria ouvir com vocês sobre low-code e como a gente consegue se preparar para usar a inteligência artificial e preparar para esses desafios complexos usando tecnologias low-code. Hiperautomação é um conjunto de stacks, né? Não tem como a gente não pensar em IA, não tem como pensar nas soluções que participem desse leque, né? Então, chatbot, IDP, né? RPA, o que a gente busca agora é como que isso tudo vai funcionar em conjunto, né? Que eu acho que essa vai ser a grande sacada, né? Do núcleo de hiperautomação, que como a gente faz essa arquitetura funcionar de forma harmônica, né? Dentro da jornada, e aí já tinha, né? O Eric já estava no time, estava me ajudando bastante, né? Ele ajudou bastante na RPA, e nessa de IA a gente começou juntos, do zero, esse desenho. E a gente está trabalhando basicamente 2 grandes linhas. Quem são nossos consumidores de IA e quem são os nossos implementadores. Então, esse é um ponto importante, porque são 2 linhas totalmente diferentes, são investimentos que requerem esforços diferentes. E requerem esforços diferentes. Então, quando eu estou falando do consumidor, por exemplo, o nosso colaborador, o que a gente vai dar de acesso? Então, a gente, por exemplo, a gente está fazendo algumas POCs pensando no Workspace, o Gemini for Workspace, né, que é a nossa solução lá em Google. A gente já está testando, hoje a gente tem, acho que foi a maior POC que a gente está fazendo na companhia. Os 4 mil colaboradores que têm conta Google estão participando da POC com a gente, experimentando como é usar IA dentro de um Workspace. Então, a gente está usando desde o Gemini Prompt aos painéis laterais, criando documentações. Então, isso é o consumidor. Perfeito. E do lado de implementação, a gente está fazendo nossas POCs, tranquilo, mas como que a gente vai entregar novos produtos e serviços para a companhia? A gente está falando da IA generativa e da preditiva. A gente está bem mais avançado do que a gente compete a IA generativa. Até porque a preditiva ela já tem uma base de, né? A IA não é de agora. Né? Exato. Então, ela já tem uma base muito forte, não tem muito o que explicar quando a gente fala de produto. A IA generativa que trouxe essa popularização para o usuário final, né? Para o CPF, para a pessoa física. Exatamente. Tem um ponto também, né? Anteriormente, a inteligência artificial, eu costumo fazer bastante essa analogia. Ela esteve ali na palma da nossa mão. Como isso? Instalado nos mais diversos tipos de aplicações que a gente tinha ali no smartphone. Só que isso não tornava o usuário comum entendedor do grande potencial transformacional que a gente tinha isso. Então, em 2022, aí, com o lançamento do ChatGPT pelo OpenAI, a gente conseguiu, de fato, ali colocar a inteligência artificial no dia a dia das pessoas. E isso fez que cada vez mais as companhias percebessem isso. E dado que o Daniel trouxe aqui, é muito importante a gente entender o seguinte: a gente tem que entender qual é o direcionamento que a gente quer entregar com o IA para a nossa companhia. A gente quer ter uma iniciativa mais pautada ali em busca de produtividade, excelência operacional. Esse é um caminho. Mas super importante, que vai levar cada vez mais a empresa para o outro patamar, mas a gente também não pode esquecer de iniciativas que vão fazer o quê? Aumento de receita, gestão de riscos, melhoria na experiência do cliente.
E aí é muito importante, trazendo aqui o ponto que o Daniel trouxe, a gente entender que a gente tem os consumidores de AI, que são ali clientes da área de negócio, ou até mesmo um time técnico que vão fazer o consumo dessas tecnologias por meio de API e não necessariamente vão precisar criar modelos preditivos do absoluto zero. E a gente também tem uma outra frente que são o quê? São os profissionais que vão precisar de dados ali para poder criar um modelo preditivo capaz de prever qual é a probabilidade de um cliente cancelar uma assinatura, qual a probabilidade de um cliente dentro de uma análise de crédito ser um bom ou um mau pagador. Então a gente tem essas frentes que elas são IA, mas elas se distinguem, né? De formas assim, devido à sua busca e sua aplicabilidade. Então o low-code, ele é muito mais um consumidor disso. E a própria UiPath também, ela tem uma solução chamada AI Center, que é uma solução lá que consegue te permitir criar modelos preditivos. Ela tem uma solução de IDP, que você usa ali modelos de... Anteriormente era modelo de machine learning, mas agora ela também tem uma camada de IA preditiva que permite que você extraia informações de documento e faça um processamento inteligente disso. É muito importante você direcionar bem, porque senão você não começa, né, Daniel? Você não começa. Acho que tem um ponto importante, na própria pesquisa do Gartner ele comenta, como você, o Daniel comentou aqui na largada, como você controla, como você tem governança do que está rolando na sua IA, por exemplo. Exatamente. Como você gerencia os dados que o seu usuário final, que o seu cliente interno está consumindo ou está deixando de consumir, está vislumbrando ou não está vislumbrando. Mais uma vez a gente começou partindo da governança, né? Exatamente, quando a gente fala de IA. A gente foi questionado entre aspas, né? Porque é uma provocação natural, né? Todo mundo tá querendo usar IA. E quando que a Três Corações vai usar IA? E aí eu trouxe alguns fatores como segurança, né? Onde que essa IA tá rodando. Então o primeiro termo não existe IA, existe IAs. Né? Isso tem que ficar claro. Não existe uma plataforma de IA que vai resolver o problema mundial da sua empresa. Não existe. É um ecossistema de IAs trabalhando em prol do seu negócio. Então, são IAs, né? E aí, quando a gente fala dessas IAs, a gente precisa saber onde que essa IA está instalada, onde que está rodando, como que está usando nossos dados, está usando para treinar, não está usando, eu estou exposto, não estou exposto, né? Aí a gente já está falando aí da Europa também, que já está fazendo aí, né? Normativos e leis para isso. Aqui a gente tem a LGPD. Então, como que a gente usa isso de forma segura? Então, o primeiro passo que a gente deu para alcançar nossos colaboradores, sim, a gente quer que vocês usem, mas queremos que vocês usem de forma adequada. Então, a gente pensou em fazer isso plugado ao Workspace com a segurança, por exemplo, da Big Tech como a Google. Então, não, vocês vão fazer, mas vão fazer plugado ao Workspace. E aí, onde que entra o low-code? A experiência do uso do Gemini, ela já é low-code. Ela te permite dentro de um prompt. O prompt já é um low-code. Uma técnica de prompt daquela... não se pensava, sei lá, 5 anos atrás, um usuário de negócio aplicar uma técnica de prompt para construir um agente. Engenharia de prompt é algo que tá vendo aí. Era um termo totalmente desconhecido. Então, hoje, você é capaz de criar um prompt. Se esse prompt, né, ele resolve um problema, você consegue criar um agente e disponibilizar para outras pessoas utilizarem isso. Então, isso é muito bacana. Esses dias mesmo eu fiz um prompt que ele estava simulando um analista de desenvolvimento sênior, né? Então ele era capaz de analisar uma demanda, precificar baseado na minha base de custos e dar uma projeção em estimativa top-down de quanto tempo levaria para fazer essa demanda. Se você imaginar isso há 5 anos atrás, otimiza muito. Então eu criei um prompt. Por que não dividir isso com os demais? Então eu posso criar um agente baseado nessa mesma ideia. E eu construo literalmente um agente com low code. Então, não é só o fato de acelerar, as ferramentas já vão ser embarcadas com a cultura low-code nelas. O IA já está embarcado em todas, já. Exatamente, praticamente. Isso é fato, isso é imutável. Quem experimentou não vai voltar e fazer um downgrade, porque é muito acelerado o processo e vai trazer muito retorno e velocidade na construção de qualquer aplicação. Foco total em produtividade, né? Total em produtividade. Mas precisa de muita governança. Sim. Precisa de muita governança, você ter cuidado ao acesso, cuidado às informações da empresa, porque o dado hoje é o nosso ouro, né? E tem um ponto também, né, Adriano, assim, a questão que muito se fala cada vez mais no mercado sobre IA, e o ponto não é o hype, não é só se animar, não é utilizar IA porque IA é legal, não é desse ponto.
do ponto de vista também de retorno sobre o investimento dessa iniciativa. Então, a gente vê muitas companhias buscando, você quer ter IA? Quero ter IA, mas por que você quer ter IA? Não porque precisa ter. É isso. Precisa Porque ter para resolver o quê? Porque precisa, porque quer, porque o mercado só está falando nisso. Estamos ficando para trás, mas em que especificamente, né? Às vezes as pessoas que estão pedindo, às vezes não conseguem nem tangibilizar. Misturar isso daí, né? Mas conseguem perceber que existe sim, e todo mundo concorda com isso, um potencial transformacional. E nós, como profissionais dessas áreas, a gente tem que fazer o quê? Cada vez mais agir como agentes de mudança, né? Ali, agentes transformacionais. Entender os casos de uso, Perfeito. como eles podem encaixar dentro da estrutura organizacional. E não ter um olhar só técnico. É você estar ali, por exemplo, vamos fazer um modelo de predição ali para verificar qual é a chance do Adriano, meu cliente, ali cancelar uma assinatura. Não é olhar só do ponto de vista da stack técnica. Olha do ponto de vista de negócio. Essa iniciativa, ela está vinculada com algum objetivo estratégico do nosso planejamento estratégico? Citar qual? Tem um OKR para mensurar isso? E qual é o retorno sobre o investimento que eu tenho a partir do momento que eu consigo prever antecipadamente que o Pedro pode ser um cliente com potencial de cancelamento ali de uma assinatura? E qual ação tomar? Quais são as ações de retenção que eu faço para isso? Porque o projeto ele não acaba a partir do momento que você tem a predição. Você começa a trabalhar depois que você tem. Então a IA, ela é uma mola, digamos assim, impulsionadora para o próximo passo. Isso você não pode perder isso do radar. O Pedro comentou, tem um processo end-to-end. Né? Desde o momento da identificação, né? Qualificação, retorno e resposta, né? E na Três Corações, assim, como a gente tem um processo de foundation, de COI, muito forte, a gente sempre vai estar olhando custo, qualidade, ROI, e não vai ser diferente com os cases de IA, e não está sendo diferente, né? Tanto que a gente está fazendo um experimento pensando já em governança desde o começo. Mas quando a gente olha como COI, o processo de seleção, assim como a gente faz um processo de seleção de um case, né, de RPA, para que isso tenha um ROI, com IA não é diferente. A gente tem que encontrar os melhores, né, os melhores casos de uso para a companhia e aquilo que realmente é palpável a ser investido. Por que eu digo isso? A gente fala aí de VGCPU, token, são calculadores muito caras. Essas contas não fecham. Se você não tiver bons casos de uso para justificar um investimento desse porte... Vai ficar só no legal, né? Pô, é legal. É legal. Eu não quero ficar para trás. Eu tô na hype. Mas nunca se paga. Então não vai adiantar a gente chegar... Dizer, eu tenho IA na minha empresa. Tá, mas o que você fez? O que você movimentou do ponteiro? Há uma dificuldade hoje no mercado de comprovar o valor do uso da IA generativa dentro das Exato, mas na nossa visão, né, pelo menos do que ele está conversando, não foge muito do que quando a gente vai olhar para o RPA também. É o quê? É o caso de uso, assim. Eu estou fazendo uma boa seleção da minha aposta estratégica naquilo que eu quero criar para a companhia, ou seja, vamos pensar no caso de uso de IA. Então, a gente fala ali numa frente de front office, né? Que vai tocar o consumidor. Tá, o que você está pensando com IA fazer? Não sei. Mas talvez você deveria pensar em soluções como... Será que não era bom fazer um chat conversacional e vender com IA? E o seu mercado funciona isso? Não funciona? Então, tá muito conectado ao negócio. Então, você tem que ir lá, imergir no negócio, entender a experiência do negócio para achar os melhores cases de IA. E é justamente esse processo que a gente começou a fazer na Três Corações. Então, a gente está meio que repetindo a receita. Do mesmo jeito que a gente começou com o COI, que já estava organizado, né? Desde o primeiro robô, a gente está fazendo a mesma receita com o IA, assim, preparando uma visão de roadmap estratégico, e aí sim a gente vai falar, legal, isso eu consigo fazer onde? Como que eu rodo? Quais são as apostas estratégicas? E o que a companhia está vendo? A companhia está comigo? Está na mesma visão? Será que eu não tenho que fazer um trabalho de letramento digital, vamos chamar assim? Aumentar a fluência, né? Aumentar a fluência. Difundir o conhecimento, né? Uma das coisas que a gente está fazendo, a Pocket Gemini, ela tem esse cunho, né, de saber usar, mas também é um cunho de letramento. Por quê? No nosso projeto, nosso arquétipo se chama Cora, né, que representa o nosso núcleo de hiperautomação. A gente já pensou em desenvolver alguns produtos, inclusive lançamos uma versão beta em 2023.2. O que é que a gente percebeu na prática? As pessoas não tinham experiência de usar um recurso. Então, não adianta também eu fazer um investimento numa solução com IA e aquilo ali ficar obsoleto. Ninguém sabe usar. Então, a gente está passando também pelo processo de aprendizagem. E eu diria até todos, né? Não só as áreas de negócio, mas também a área, nós que somos implementadores. Se conhecendo. Por isso que eu falei das duas linhas, né? O consumidor de IA,
que a gente vai entregar serviço para ele, mas também os implementadores. Isso é tudo muito novo, inclusive para quem implementa. E é desafiador também, Dani, porque assim, ó, a gente ali, como Três Corações, a gente também vai fazer aquisições de tecnologias que vão nos apoiar a fazer essas entregas, mas a gente também tem que procurar saber o que a gente está adquirindo. Uhum. Será que a gente, nesse momento, tem uma necessidade menor e está comprando uma Ferrari? Ou será que o que a gente está comprando ali como soluções, como SKUs, atende à expectativa que a gente tem? Então, o olhar é muito disso. Ontem mesmo, estava conversando com um colega, a gente trocando ali uma série de informações, mas do ponto de vista de arquitetura, para fazer tudo isso funcionar. E aí, dentre eles, alguns dos questionamentos foi, poxa, mas eu acredito que esse caso de uso não seja tão relevante. Aí a minha fala foi, cara, mas não tem nada que a gente não faça que não seja olhando para o ROI. Esse caso de uso, o propósito dele é uma outra coisa, é viabilizar, a gente, como a gente brinca, né? A gente tem um cano e o cano passa água. A gente está só verificando se o cano ali é resistente o suficiente para mandar uma mais água para aquele cano, né? Então a gente olha muito para isso. A Gartner tem um estudo que se chama Ambição AI, né? Perfeito. Como as empresas estão olhando para IA. E aí você pode olhar numa linha, qual é o meu foco? Inicial é produtividade, back-office, ou tudo tem que ter IA, né? Então, você precisa, como companhia, né, que é um dos estudos que a gente está fazendo de base, antes de fazer alguma aquisição, qual é a sede da Três Corações. Um dos caminhos que o Gartner fala que eu acho engraçado, que é não na frente dos meus clientes, né? Exato. É exatamente esse o termo, mas pelo contrário, né? Assim, se eu já tenho potencial e maturidade, por que não na frente dos meus clientes? Porque o exemplo do chat, né, venda por WhatsApp, usando o IA para fazer ali o papel da venda, né? Fazer toda a construção do checkout. Tudo bem, mas exige um nível de maturidade da companhia. Né? Então não adianta a gente querer chegar numa área comercial da companhia que não tem essa cultura se eu não trabalhar primeiro uma aprendizagem. E isso vai dialogar com o apetite da empresa. E o apetite da empresa. Então eu preciso saber qual é o nível de ambição. Geralmente, né, e aí a própria Gartner trouxe esse dado pra gente, as empresas estão começando focado naquilo que é mais palpável. Produtividade. Isso é mais palpável, né? Eu consigo tocar um pouquinho o front office, olho pro meu back office e também toco o meu core. Então, eu consigo fazer uma transversal de quais são os potenciais de oportunidade nessa linha de produtividade. E por que ela também recomenda isso? Porque se eu consigo ter produtividade, eu consigo medir ROI. Logo, isso abre portas para outras iniciativas. E ela também recomenda, não fique só na produtividade também. Isso é legal para começar. Mas a tecnologia, né, a IA, ela tem espaço para muito mais. Mas você tem que começar de um ponteiro. Então, por que não a produtividade? Por que não já ganhando ROI e depois a gente faz investimento em outros produtos e serviços contribuindo com o crescimento? Como ele falou, né? Vai ser legal, mas não vai te manter para sempre naquele nível de produtividade. E novas receitas, e novos produtos, e novos serviços. Então, eu acho que a gente ainda estamos num momento de muito aprendizado, mas já dá para começar, pelo menos com a linha onde a gente consegue medir. Produtividade, que é a linha que a gente também está apostando na três. E isso abre, Pedro, também oportunidades, sim, também profissionais, né? A gente ouviu muito o mercado falar da figura do cientista de dados, um profissional essencial, mas cada vez mais está surgindo a figura também do AI Developer, que é o desenvolvedor que faz o consumo de inteligência artificial para criar aplicações que vão ali resolver uma centena de casos de uso. Então, tem até as formações novas que estão surgindo nessa carreira. Então, assim... Formações e plataformas, o code, para acelerar, para você não ter que depender do cientista. Então, assim, é um mundo cada vez mais se transformando, né? Eu queria continuar com essa conversa até amanhã, é muito pano para manga, eu acho que a gente está com um papo muito legal, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui acordado. Mas eu queria agradecer a participação de vocês, acho que a discussão foi muito rica. Eu queria abrir um espaço para vocês fazerem algumas considerações finais, divulgarem algum dos seus produtos ou soluções, o que for. Por favor, Eri. Bom, gente, eu compartilho bastante conhecimento aí no que toca RPA, IA. Então eu tenho um canal no YouTube lá, não é um nome muito criativo não, mas enfim, é o meu nome que tá lá, Automatize com Arimatea Lima. Então se você quer saber mais e obter conhecimento sobre essa área, então tem bastante vídeo lá. Aproveita, dá uma olhadinha, segue e me acompanha também no LinkedIn, onde eu divulgo bastante coisa lá. Então, Arimatea Lima, prazer, contem comigo aí para esse aprendizado. Obrigado, Eri. Eu não tenho canal não, tá bom? Eu sou um cara mais introspectivo, mais do back-office, mas a gente está aberto aí a Behance, né? Se alguém quiser trocar uma ideia com a gente
levou esse case no último congresso de RPA que teve aqui em Fortaleza, né? Bacana. Então, várias empresas, quando a gente fala dessa inversão da pirâmide, né? De como a gente está fazendo governança lá na Três Corações, a gente foi bastante assediado, né? De como que vocês conseguiram fazer isso? Então, a gente está disponível, tá? Eu posso divulgar o meu LinkedIn, que é Daniel Magalhães, né? Mas no mais é agradecer, uma excelente oportunidade aqui da gente contribuir um pouco com a comunidade e aprender bastante, né? Como você falou, né? A gente poderia passar aqui horas falando, se no lugar desse copo d'água fosse uma cerveja, então daria muito. Mas então, só agradecer mesmo pelo convite e estamos aí. Até uma próxima. Muito obrigado, Adriano. Eu queria agradecer o convite, agradecer a amizade e a parceria também da Bridge, da Três, já vem de longa data já. Deixar também à disposição, tem o site da UEPF, uepf.com, tem o nosso Academy, academy.uepf.com, né? E também, se alguém quiser procurar no LinkedIn, Adriano Pellegrino, para qualquer informação, dúvida, conversa, fique à vontade, tá? Muito obrigado. Perfeito, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. A gente agradece, Pedro. E você aí em casa, curta o vídeo, compartilhe, divulgue para todos aqueles que vocês acham que vão aprender e evoluir na sua jornada de hiperautomação